queria, a partir de hoje, começar uma série de mensagens num livro. Eu estarei a pregar durante 4 domingos. O pastor Santana não estará aqui à exceção do quarto, e não estará nestes próximos domingos. Então, eu estive a escolher um livro da Bíblia que desse para fazer em 4 mensagens. Todo o livro não foi fácil, porque acho que até os livros mais pequenos às vezes dá para 10 ou 15 mensagens. Então, eu gostaria de poder fazer uma série de mensagens no livro de Ageu. Ageu é um livro que se calhar não é muito conhecido. Quem não sabe onde está, não se preocupe, pode ir aí ao Novo Testamento, a Mateus, que é o primeiro. A Bíblia costuma ter ali uma pequena divisão. E depois pode começar a ir para trás, folha por folha, e um par de folhas vai chegar ao livro de Ageu. Ageu. Já estou a ouvir menos folhas, significa que já estão chegando. Antes de lermos, eu gostaria de contar uma experiência. Há muito tempo atrás, eu fui convidado a um aniversário de um amigo que tinha feito recentemente na faculdade. E ele convidou-me ao aniversário e fui à casa dele. E ele tinha um número grande de pessoas, de amigos de escola, que ele tinha andado sempre amigos secundário e inclusive a grande parte da faculdade também. E eu não os conhecia grande. E eu acho que foi a reunião que eu mais me senti de fora, ou seja, foi muito difícil entrar no grupo, não porque eles não me deixaram, simplesmente as conversas eram sempre viagens que tinham feito há 5 anos numa praia, um jogo de futebol que tinham visto todos juntos, e eram todas conversas que eu não conseguia, pois, praticamente comentar nada. Né? Então foi todo aniversário, e lembro que me fui um bocado cedo porque achei que não estava a encaixar no grupo. Também aquilo estava para ir para uma festa um pouco assim mais agitada, então pronto, decidi ir cedo. E quando eu estava a pensar sobre esta passagem, eu acredito que muitas vezes nós como cristãos podemos experimentar esta mesma coisa que eu comentei, ou seja, ver a obra de Deus, ver o Espírito Santo trabalhar, ver como a igreja, ou como o mundo cristão está a fazer a obra do Senhor neste mundo, e não simplesmente sermos espectadores, estarmos a tratar de assuntos pessoais no dia a dia, ver as coisas acontecerem e nunca formarmos parte desse movimento que Deus está a fazer no mundo, em Portugal ou no Brasil, na nossa igreja, no nosso conselho. E às vezes sermos simplesmente cristãos que estão a assistir à obra do Senhor. Acredito que o livro de Ageu é um excelente livro para motivar o povo de Deus a sair do nosso conforto e podermos também ser parte da obra que Deus está a fazer no mundo, no nosso país, ou no nosso conselho, etc. Então eu vou convidar a que todos possamos ir ao capítulo 1 de Ageu. É verdade que é uma passagem extensa, mas é uma passagem só, por isso não dividi a passagem em mais de uma. Então hoje vai ser só Ageu capítulo 1. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Okay? Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Como outras versões dizem, considerai os vossos caminhos. Versículo 6.
Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para a casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Vamos parar por aí. Este livro de Ageu, eu recomendo que seja lido antes de ler, por exemplo, o livro de Esdras. Porque apesar de que na Bíblia às vezes temos livros separados por várias páginas, Ageu e o livro de Esdras e Neemias formam parte aí de um grupo de livros que são escritos na altura do retorno dos judeus do cativeiro na Babilônia. O profeta Jeremias tinha profetizado já várias décadas antes que os judeus poderiam voltar um dia, que voltariam à sua terra. Resulta que este Dario, ou também conhecido historicamente como Dario I, ele emite uma espécie de anúncio a todos os povos para poderem voltar à sua terra. A diferença de Nabucodonosor, Dario, rei persa, era um pouco mais politicamente correto. Ele permitia a povos terem a sua religião, até o próprio governo local, e ele mantinha certa paz em todo o império. Nessa altura, os judeus, uma boa parte deles, voltam à Judeia, e quando eles voltam, uma das tarefas que tinha que ser realizada era a construção do segundo templo. Este segundo templo, que já foi sendo aumentada muitas obras ao longo de vários séculos, e que é o mesmo templo que Cristo chega a estar, só que claramente com muitos anos de melhoras, né? Então, este segundo templo tinha que ser construído. O que acontece? Segundo a passagem que nós estamos a ler, as pessoas tinham uma fé pessoal, né? Eles tinham uma fé que eles próprios inventaram, que está ali no versículo 2. Eles diziam: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não sabemos de onde veio isto, porque não há nenhum profeta depois do cativeiro que tenha falado isto. Alguma pessoa trouxe esta triste ideia de que eles podiam voltar, mas o templo da casa do Senhor não devia ser edificado. A partir de aí,
Ageu, um profeta do Senhor, ele acha que o povo necessita ouvir uma exortação da parte de Deus. E aí, a partir do versículo 13, eu não vou ler tudo novamente, até o versículo praticamente 11, Ageu começa a exortar ao povo a desmentir aquela teoria doutrinária, né, que não era a altura na qual eles deviam participar da construção do templo, e ainda mais, ele diz a verdadeira razão, que as pessoas, elas queriam ter a sua própria casa bem construída, bem feitinha, não é? Quando aí ele estava a falar das casas que tinham tudo, as paredes bem feitas, então ninguém queria ir a fazer o que estavam a construir a casa do Senhor. Há uma altura que Ageu chega a dizer, vocês trouxeram uma coisa, é verdade, mas era muito pouco. Então eu soprei, né? Significa que Deus, de alguma forma, não utilizou aquele material para a sua casa, porque era praticamente insignificante para tudo o que era necessário. A partir de aí, também Ageu, ele começa a explicar que uma das razões pelas quais o povo também estava provavelmente em alguma crise econômica, provavelmente não estava a ter a chuva e a abundância que tinha tido séculos antes, apesar de estar na mesma terra, era por causa disso. Deus trouxe uma seca, foi o que ele diz, né? Isto é importante, né? Na antiga aliança, a teologia da prosperidade, isto, espero não ser mal interpretado, ela é correta. Ou seja, na antiga aliança, havia uma dependência entre a obediência do povo e os bens materiais e a abundância também que o povo trazia à nação, não necessariamente cada indivíduo, mas sim a nação. Está contemplado em Levítico, em Deuteronômio. Claramente, era uma relação que teve seu final, e na nova aliança, em Cristo Jesus, só para esclarecer, nós não acreditamos que a prosperidade forma parte desta. Acreditamos que existe uma prosperidade, como Paulo fala, né? Bênçãos espirituais, as quais são invisíveis, que nós não conseguimos palpar, mas são reais, existem. Era só para esclarecer que neste contexto faz sentido a teologia da prosperidade. Eles não estão a obedecer, Deus está a trazer seca, está a haver uma crise econômica, pessoas tentam levantar-se e parece que a coisa não anda. E Deus diz, através de Ageu, é por causa da casa do Senhor, está descuidada. No final da passagem, pronto, Ageu convida as pessoas para irem a pegar madeira, a buscar madeira e começar a mesma obra. O povo ouve, o povo obedeceu ao Senhor, o povo fez aquilo que tinha que fazer. E Ageu também reage, né? Ele não só reage para criticar ou para exortar, mas também para dar esperança. E diz uma frase muito linda que está no versículo 13. Eu sou convosco, disse o Senhor. Deus gostou daquela resposta coletiva de obediência. Deus diz, olha, eu estou convosco nesta obra, continuem a avançar. E depois, no versículo 14, nos é dito que o Senhor despertou o espírito do povo. Ou seja, apesar de que eles tinham a vontade, também precisavam de uma motivação divina. Deus mexeu no coração do povo, também dos sumos sacerdotes e do príncipe, né, o governador, para poderem acabar a obra e finalizar o segundo templo, né? Ele foi igual, melhorado ao longo de várias décadas e séculos, mas aí, na altura de Zorobabel, que aparece também a sua história no livro de Esdras, nós conseguimos aprender um pouco mais. Essa história é muito rica e acredito que nos dá muitos ensinamentos, mas eu gostaria de retirar principalmente 3 ensinamentos que nós conseguimos ver nesta passagem. O primeiro é o seguinte: faz o que tu consegues fazer e confia em que Deus fará o resto. O que eu quero dizer com isto? O povo, eles não conseguiam, pela sua própria força, fazer uma casa ao Senhor. Era uma obra, poderíamos dizer, em boa medida, miraculosa. Construir novamente a casa do Senhor. Era uma coisa que podemos chamar até impossível para o povo judeu, sem a ajuda de Deus. Contudo, Ageu aponta por uma coisa e diz, olha, vão buscar madeira. Uma ordem simples. Vão buscar madeira e Deus fará o resto.
E o que acontece, de facto, é isso. Eles deram vamos dizer assim, o primeiro passo e Deus fez o resto. Quando eu estava a pensar neste princípio, eu gostaria de agora trazê-lo às situações da nossa vida. Nós também, muitas vezes, podemos ter certas coisas que, na nossa concepção, serão impossíveis. Por exemplo, um casamento com problemas sérios, que aponta para um divórcio. Algumas pessoas que estão aqui podem estar a viver isso em silêncio, sem comunicá-lo, estar numa crise de casal. Ou estar numa crise, calhar, de relacionamento pai-filha, ou pai-filho, né? E a coisa não está a andar nada bem. Pode haver, inclusive, uma crise no trabalho, ou com algum vizinho, e vermos certas coisas que dizemos, é impossível. Não dá para eu fazer isto. É um problema muito sério. Qual é a palavra de esperança que eu vejo em Ageu? Que a gente faz o que pode e deixamos a Deus o resto. Se calhar, se eu estivesse a viver uma experiência de problemas de casamento, se calhar não consigo resolver o problema do casamento, mas sim consigo orar todos os dias pela minha mulher, por exemplo. Provavelmente não conseguiria resolver o problema que estou a ter numa empresa, mas eu conseguiria ir ao trabalho com uma atitude mais positiva e deixar a Deus o demais. Provavelmente estou a viver numa crise com algum familiar, não o cônjuge, mas com algum filho, primo, os pais também, às vezes há pais mais idosos, os filhos já também adultos, há uma tensão. Parece impossível, a gente faz o que pode e deixamos a Deus o resto. Uma doença grave. Eu conheci uma pessoa que não obedecia aos médicos, ela achava que era uma pessoa de muita fé e não tomava nada. Né? Eu acho o contrário. Né? Eu vou tomar o medicamento, obedecer aos médicos e vou acreditar que Deus, através dos médicos, também fará o resto. E aqui podemos dar inúmeros exemplos de situações nas quais parece impossível, mas a nossa tarefa é fazer aquilo que a gente consegue fazer. E acreditarmos, como o povo, que Deus fará o resto. Amém? Uma segunda coisa que nós conseguimos ver nesta passagem é a seguinte: avalia todos os teus hábitos, por inofensivos que pareçam ou comuns que sejam, porque de forma indireta podem estar a afetar o teu relacionamento com Deus. Ninguém revisou isto em português, por isso não sei se ficou bem, mas eu vou ler novamente e tenham paciência se não ficou bem formulado na vossa língua. Avalia todos os teus hábitos, por inofensivos que pareçam ou comuns que sejam, porque de forma indireta podem estar a afetar o teu relacionamento com Deus. Por que estou a dizer isto? As pessoas não estavam a fazer algo diretamente errado. Estavam a construir uma casa. Não há uma indicação na Bíblia para dizer que isso seja pecado, alguém querer ter a sua própria casa. Estavam a construir a sua casa. Só que estavam a construir a sua casa com uma intensidade no seu coração que praticamente se tinham esquecido, né, da casa do Senhor. A partir de aí, uma coisa que era aparentemente inofensiva, como construir uma casa, ou uma coisa que era comum, porque toda a gente estava a fazer o mesmo, eu também faço, indiretamente estava a afetar o relacionamento do povo com Deus. Neste sentido, esta versão utiliza a frase, né, aplicai os vossos corações. Eu gostei também de outra versão que diz, considerai os vossos caminhos, que é que muitas vezes nós temos que, irmãos, parar um bocadinho na vida e pensar se aquilo que nós fazemos todos os dias é correto perante Deus. Podem ser coisas inofensivas como um tempo de lazer, os nossos hobbies, o que a gente está a falar, que tipo de conversas estamos a ter, que tipo de sites estamos a visitar, que tipo de filmes ou séries estamos a ver, a assistir, quanto tempo dedicamos a A ou B ação, como estamos a tratar os nossos filhos ou o nosso cônjuge, e começar sempre a olhar para trás e pensar, será que isto
está a ser agradável a Deus? Porque o povo estava aquele espírito, né? Vamos construir, e ninguém parou para pensar. Provavelmente só Ageu e um par de pessoas disseram, olha, calma aí que isto indiretamente está a afetar. Não é a altura para ter tanto entusiasmo com as nossas casas. Então, cada um de nós tem uma vida diferente, não aqui há infinitos exemplos, mas o princípio é esse. Consideremos os nossos caminhos. Não sejamos ingênuos do que nós fazemos dia a dia. As coisas mais insignificantes podem estar a ter repercussões fortes na nossa relação com Deus. E é isso que Ageu está a dizer ao povo. Abram os olhos, porque vocês não estão a obrar muito bem. E é o que Ageu também nos diz a nós hoje. Meditemos, consideremos os nossos caminhos. E como último princípio que encontro nesta passagem, entre muitos outros, né? Procura que a tua vida esteja a contribuir para a obra de Deus, para a obra que Ele está a fazer no mundo, né? Procura que a tua vida esteja a contribuir para a obra que Deus está a fazer no mundo. Aquela altura era uma altura de alegria, de regozijo, porque o Senhor tinha autorizado através de Dario que os judeus voltassem à terra e pudessem construir novamente suas casas, construir também a casa do Senhor e voltarem a ser um povo organizado. É verdade que com certa dependência, né, não tinham a soberania como tinham tido antes, mas sim que voltassem a ter aquele espírito de povo, de tribo, e a partir de ali eles podiam fazer muitas coisas. O que acontece? Pois as pessoas estavam a pensar de forma pessoal, né, na minha casa, na minha família, etc. E esqueceram de ver o grande plano de Deus. Nós, como cristãos que estamos aqui, e também visitantes que se calhar ainda não partilham a nossa fé, acreditamos que nós estamos numa altura da história. Não acreditamos que seja a altura de voltar a Jerusalém, porque isso já aconteceu. Não acreditamos que seja a altura de tomarmos espadas e irmos à guerra, porque isso já aconteceu. Mas sim, é uma era que Cristo inaugurou, que é a era da pregação do Evangelho. Acreditamos que esta é a volta de Cristo, a responsabilidade e a obra de cada cristão é se encaixar na obra evangelizadora, né, evangelística do Espírito neste mundo. A partir de ali, cada um de nós deve procurar também ser parte deste movimento. Tentarmos, de alguma forma, contribuir, né, porque há inúmeras formas de fazê-lo, para também encaixar a nossa vida, os nossos hábitos, a nossa oração, no que Deus está a fazer hoje. Se não corremos o risco de sermos como a parte do povo, simplesmente assistentes. Pessoas que estão a ver a obra do Senhor fazer, passam os anos, passam as décadas, e simplesmente vemos os demais trabalharem, o Espírito trabalhar, e nós continuamos, de forma simbólica, a construir a nossa casa, né? A preocupar-nos simplesmente com a nossa vida, com o nosso pequeno reino, e esquecer toda a obra que Deus está a fazer hoje no mundo. A partir de ali, Ageu exorta cada um de nós para fazer isto, que a nossa vida se encaixe na obra que o Espírito Santo faz hoje, em Portugal, no Brasil, nas Honduras, em qualquer parte do mundo, na nossa família, porque no nosso prédio. Claramente, de muitas formas, às vezes algumas mais visíveis, outras menos, mas sim, todo cristão, como a palavra diz, tem dons, o Espírito está com ele também para fazer a sua obra. Como a Geo diz, né? Deus está convosco. A partir daí, irmãos, é a nossa responsabilidade também, e não é a altura mais de construir a casa, apesar de que, é verdade, fizemos obras nesta casa, né? Mas não é neste sentido, mas sim trazer a Cristo as pessoas. É dessa forma que nós construímos a casa hoje. Buscando mais pessoas, né? Como Pedro diz, né? Pedras que formam parte deste grande templo, que é o povo do Senhor.